sangramento quando você escova os dentes. E se você tem isso, você deve se preocupar. Não é normal sangrar a gengiva enquanto se escova os dentes. Isso é praticamente um diagnóstico de que você tem pelo menos uma gengivite e certamente você tem uma perturbação da sua flora bacteriana oral. Além disso, você pode ter sensibilidade até um amolecimento dos dentes. Isso sugere que você já tem um comprometimento do tecido que envolve e que dá sustentações aos dentes, ou seja, uma periodontite. Isso é bastante sério, porque quando você tem uma periodontite, você tem lesões que aumentam muito o risco de que bactérias penetrem na sua corrente sanguínea. Essas bactérias que penetram na sua corrente sanguínea, elas podem se alojar no seu cérebro, levando à inflamação crônica, levando à doença de Alzheimer. Elas já foram encontradas, além do cérebro, em placas coronarianas. Então, ou seja, a pessoa infarta e naquela placa de aterosclerose dentro de uma artéria coronária ou dentro de uma carótida, você pode ter as bactérias provenientes da boca que estão lá desencadeando inflamação. Essas bactérias podem chegar até os ossos e levar a osteomielites. E o que nem todo mundo sabe é que essas bactérias da doença periodontal, elas também chegam ao intestino. Elas chegam ao intestino como? Elas podem chegar ao intestino via corrente sanguínea, como eu disse para vocês. Então ela cai na corrente sanguínea e viaja pelo corpo e se aloja no intestino. A gente sabe que o intestino é um local nobre, que recebe muito fluxo sanguíneo. E além de ela chegar pela via sanguínea, essas bactérias podem chegar no intestino pela via oral mesmo. E para você resolver esses problemas, primeira dica para vocês, essa é a dica mais simples, mais básica, que vocês conhecem muito bem. Vocês precisam de ter uma excelente higiene oral. O que significa uma excelente higiene oral? Você precisa de escovar os dentes por pelo menos 2 minutos sempre que você se alimenta. Passar o fio dental, e além disso tudo, que é muito básico, uma visita, se possível, semestral ao dentista. Então eu vou passar agora para a segunda dica, que é uma dica capaz de reduzir pela metade as bactérias ruins na boca, e que faz muita diferença, que é o chamado oil pulling. Nada mais é do que o enxágue bucal com óleo de coco. Por que o enxágue da boca com óleo de coco é tão maravilhoso para a saúde da boca, para a saúde oral? Porque o óleo de coco tem substâncias maravilhosas. Ele tem um ácido caprílico, ele tem um ácido láurico. São substâncias antibióticas e anti-inflamatórias que vão melhorar a saúde da sua boca. Além disso, a gente sabe que grande parte das toxinas bacterianas, porque essas bactérias da boca são iguais do intestino, elas têm lipopolissacarídeos, endotoxinas que são solúveis em gordura. Quando você escova o dente, você está passando água. Você não necessariamente está tendo a melhor remoção de componentes solúveis em gordura, oleosos das bactérias. Quando você faz esse oil pulling, quando você faz esse enxágue bucal com óleo de coco, você está se permitindo destruir paredes de bactérias, que são gordurosas e, portanto, são mais sensíveis a gorduras, e a extração desses componentes e o poder antibiótico de substâncias como o ácido caprílico e como o ácido láurico. O que é importante? Você, depois de fazer o enxágue bucal com óleo de coco, você não vai engolir aquilo. Por quê? Aquilo está cheio de toxinas bacterianas e etc. Você não tem por que pegar aquelas toxinas bacterianas, aquelas substâncias inflamatórias e levá-las para o seu intestino. Isso não faz sentido. Então, o que se recomenda? Se usa em torno de 1 colher de sopa de óleo de coco. Óleo de coco é extra virgem para ser o mais rico possível, inclusive de polifenóis, que também vão ter essa ação antibiótica na boca. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 1 colher de sopa de óleo de coco extra virgem, vão botar na boca e vão fazer o bochecho por em torno de 10 minutos, uma vez ao dia pelo menos. Esse bochecho, quando vocês terminarem, vocês vão cuspir fora, vão eliminar esse óleo de coco da boca, porque ele está cheio de bactérias. Em 10 dias, a saúde da sua boca vai melhorar pelo menos 100%. O enxágue com óleo de coco é pelo menos tão eficaz quanto a clorexidina, sendo que não traz os malefícios de uma limpeza oral com esse tipo de substância, com esse tipo de antisséptico, que frequentemente também remove bactérias boas. Nós evoluímos para consumir alimentos como o óleo de coco.
Ou seja, as nossas bactérias do bem, os nossos lactobacilos, eles resistem, inclusive vivem muito bem e prosperam com óleo de coco, enquanto as bactérias do mal, como nós não evoluímos com ela, perecem, sofrem e até morrem com óleo de coco. E agora nós vamos para a terceira dica, que essa dica também é maravilhosa, é outra substância incrível, que eu recomendo que vocês bebam diariamente, mas que hoje vocês vão aprender a usá-la para melhorar a saúde oral. E, de novo, como vocês vão fazer o enxágue bucal com ela, que pode ser por 1 minuto depois de escovar os dentes, vocês vão desprezar, porque vocês querem eliminar todas as bactérias e todas as substâncias inflamatórias. Essa substância é o chá verde. O chá verde é maravilhoso, ele tem L-teanina, que melhora o humor, ele tem a epigalocatequina galato, que é um dos melhores substâncias anti-inflamatórias que existem, polifenóis que podem melhorar a longevidade. E essas catequinas do chá verde, de qual a mais célebre é a epigalocatequina galato, mas tem outras, elas têm uma ação antibiótica que diminui a população de bactérias ruins do intestino. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão preparar um chá verde bem forte mesmo, porque um chá verde bem forte é um chá verde que vai estar rico nessas substâncias que melhoram a saúde oral, e que também, assim como o óleo de coco, são capazes de atacar as bactérias ruins e fazer as bactérias boas prosperarem. Você vai fazer um chá verde bastante forte e pode guardar na geladeira. Todo dia, depois de escovar os dentes, você bota um pouco desse chá verde que você guardou na geladeira na boca, e você vai fazer esse enxágue bucal por em torno de 1 minuto. Isso vai melhorar a qualidade da sua bactéria. E olha que legal, se você tem bactérias ruins na boca, você está o tempo todo engolindo essas bactérias, e como se elas fossem um probiótico do mal, né? Porque você está simplesmente engolindo bactérias ruins se você tem elas proliferando na sua boca. E então é como se você tivesse um probiótico do mal, aquele probiótico que você não quer, está sempre disseminando, está sempre semeando o seu intestino com bactérias ruins. E o que você quer são probióticos do bem, são probióticos bons. Então, isso explica a nossa quarta dica, isso já dá dica para vocês qual vai ser a quarta dica, que são os alimentos probióticos. Você pode usar probióticos orais na forma de suplementos, tá? Só que eu recomendo que você consuma os alimentos fermentados. Por quê? Porque os alimentos fermentados, eles não têm só os probióticos, eles também têm os pré-bióticos e os pós-bióticos. Os ácidos orgânicos, como o ácido málico, etc. Mas, principalmente, como você está querendo que essas bactérias colonizem a sua boca, é muito melhor que você consuma elas. Eu não sei se vocês já viram, mas geralmente as cápsulas de probiótico, elas são tipo um pó. É muito desconfortável você abrir um probiótico e botar na sua boca. Enquanto você comer um alimento probiótico, um alimento fermentado, você já está fazendo a inoculação direta da sua boca, naturalmente, sem esforço, com bactérias do bem. Essas bactérias do bem não vão ficar só na sua boca, mas elas vão entrar também no teu intestino, gerando benefícios em todo o seu sistema de uma forma muito mais suave e muito mais ampla. Outra vantagem dos probióticos orais sobre uma cápsula é que eles têm uma diversidade bacteriana. Só que quando você abre um kefir, uma kombucha, quando você abre um chucrute, uma cebola fermentada, uma azeitona que foi feita com fermentação, elas têm muito mais lactobacilo que isso. Elas têm muito mais que 10 lactobacilos. Elas têm uma flora viva, elas têm uma população bacteriana múltipla, muito mais natural, muito mais fisiológica, muito mais equilibrada. Ou seja, esses alimentos são fantásticos. Já dei o recado para vocês. Fermentem repolho fazendo chucrute. Façam na casa de vocês, se possível. Façam kefir, se possível. Iogurte sem açúcar. Vegetais fermentados como pepino, cebola e por aí vai. Quinta dica para vocês, que é a curcumina. Todo mundo conhece a curcumina, que é a substância-chave do açafrão da terra, ou cúrcuma longa. A curcumina, ela tem propriedades anti-inflamatórias, ela tem propriedades antibióticas leves também, que melhora a qualidade da flora bacteriana e que também ajudam a combater as bactérias do mal que infectam a nossa boca. Tá? Só que, de novo, se você toma lá uma curcumina com piperina ou uma curcumina especial tipo Curate da vida, ela vai ser absorvida no seu intestino e vai ser distribuída para o seu corpo todo, inclusive um pouquinho vai chegar na sua boca. Mas se você simplesmente rala o açafrão da terra
e bota no seu arroz, bota na sua sopa. Você vai estar entregando essa substância maravilhosa direto para sua boca quando você mastiga. Quando você mastigar aquela carne que foi temperada com cúrcuma, quando você mastigar aquele arroz, aquela sopa com cúrcuma, aquilo ali, você vai estar imediatamente levando a cúrcuma para os espaços. Sabe aquela comidinha que entra nos espaços entre os dentes, vai dificultar que se forme uma disbiose importante, uma hiperproliferação, um excesso de bactérias ruins. Compra, nem que seja na internet, o açafrão da terra, rale e use ele na sua alimentação.